Nós precisamos criar consciência nos legisladores federais, observando buscar se sintonizar com a população, principalmente do interior do país, e criar legislação desvinculada da legislação corporativa, mantendo até, se for o caso, o poder das corporações, mas viabilizar a legislação que faça com que as coisas simples, mas que são necessárias para as pessoas de menor poder aquisitivo, possam ter a prestação de serviço do Estado. Porque quando você cria uma legislação em que estabelece que só quem pode presidir inquérito é o delegado de polícia concursado, vamos, em tese, respeitar esse argumento. Mas é preciso que o legislador crie uma alternativa para, dentro das condições financeiras do Estado brasileiro, as pessoas possam ter os serviços de autoridades constituídas pela forma, até a forma antiga, que seria do imediato na comunidade. Nós temos experiência que elas foram muito fortes e encontraram na sua execução experiências positivas, como juiz de paz, como subdelegado, pessoas que nas comunidades carentes, através de designação, sem até remuneração, tinham a condução de harmonizar os problemas sociais nas comunidades simples. E isso resolvia e até evitava conflitos judiciais que hoje, porque a legislação cassou essas iniciativas, acabam indo para a justiça, lotando as comarcas de processos em questões que poderiam ser resolvidas lá pelo juiz de paz, poderia ser resolvido lá pelo subdelegado, que, se essa expressão atinge ou fere o orgulho dos delegados, pudesse ter outro nome, mas um agente do serviço público, autorizado pelo serviço público, a criar alternativas para resolver o problema da comunidade. Olha, quando você tem uma legislação federal que exige que se faça concurso público para uma comunidade ter um cartório que lá não tem lucro, você não vai atingir nunca esta vaga, porque ninguém vai prestar um concurso público para trabalhar de graça. Quem trabalha de graça nas comunidades são as pessoas de personalidade e que são atenciosas com os problemas comunitários e que colocam o seu nome para prestar um serviço gratuito com a finalidade apenas de contribuir com o convívio social e com a solução dos problemas com os conflitos sociais. Então, ter extirpado da lei a possibilidade de você ter um juiz de paz, a possibilidade de você ter a figura de subdelegado, para fazer esse elo entre a população e entre o poder judiciário e o poder público, criou esse vazio que hoje praticamente não estimula ninguém ficar na área de produção. Porque nós vimos que hoje, ao tomar a atitude que a Corregedoria do Estado tomou de fechar o cartório de Santo Agostinho, ela tirou a condição de mais de 8.000 pessoas de ter acesso a um serviço simples, que é registrar um filho, que é fazer um casamento, que é preparar um documento de transferência de lote ou até de terra provisório. E aonde nós queremos chegar com isso? É facilitar o serviço público para quem tem dinheiro, para quem mora no centro urbano, ou é manter esse tipo de serviço na área de produção, na área de serviços da produção rural, para que as pessoas possam ali trabalhar na terra, mas também ter acesso ao serviço público. Então eu penso que nesse Brasil de tantas ideias, de tantas leis
e de tanta gente preocupada em transformar o Brasil em Europa, em Estados Unidos, em China e União Soviética, devia ter gente preocupada em fazer legislação para o próprio Brasil, para o Brasil verdadeiro, para o Brasil que nós temos. Nós temos que preocupar com as pessoas que são carentes e que trabalham num serviço que não dá, a renda do serviço não dá condições para se deslocar. Como é que um pai da área rural, um casal que todos os dois trabalham na lavoura, quando tiver um filho, vai ter dinheiro para botar essa criança num ônibus ou num táxi para viajar até a sede do município para fazer um registro? Então, o Estado está condenando essa pessoa a ter um filho clandestino, a ter um filho fora das estatísticas do IBGE. Para que existe o Estado? É para manter os poderes num nível de exuberância e de luxo, como é o caso do CNJ. Nós temos que observar que o CNJ foi criado para poder fiscalizar os poderes judiciários e por poder judiciário. Hoje, lá em Brasília, está uma briga de foice de canivete entre os 15 conselheiros do CNJ, porque o CNJ resolveu mudar de prédio e os conselheiros estão quase se matando porque um quer a sala dele com janela para o além, porque lá em Brasília só tem além, não tem mar, não tem nada para ninguém ver pela janela. Eles estão lá brigando para ter uma sala confortável. E como que esse país vai chegar a algum lugar? Quando que esse país vai ter noção de que esse luxo todo existente, ele não é apropriado para um país que ainda tem gente morrendo de fome, tem centenas de milhares de crianças fora da escola, tem famílias desempregadas, quase 14 milhões de famílias desempregadas, e olha que o país ficou 13 anos na mão da esquerda. Então nós estamos diante de uma expectativa de que todo mundo quer ser Rede Globo, mas ninguém quer ser bandeirante. Todo mundo quer ser só luxo, ninguém quer ser pobreza. Ninguém quer socorrer aquele que precisa do serviço do Estado. Ninguém quer dar a mão àquele que, por uma demanda, às vezes, casual, acabam se matando porque não teve o socorro da justiça ou a mão estendida do Estado brasileiro. Para que se arrecada tanto no Brasil? São trilhões e trilhões de arrecadação. Para poder jogar isso tudo nos poderes constituídos. Não me canso de repetir que só aqui no Espírito Santo custa o poder público, Assembleia, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário, custam 1 bilhão e 800 milhões. Tem que arrecadar todo mês, o governador tem que ficar desesperado com o secretário da Fazenda para arrecadar só para manter esses poderes. Mas o sujeito nasce lá em Santo Agostinho, tem que vir a pé, rodar 60 quilômetros para poder registrar seu filho, porque o Poder Judiciário tirou o cartório de lá. Qual é a lógica disso? Por que o julgador, aquele que tem a função judicial, ele não tem visão social? E a lei estabelece isso, que numa demanda processual existe a defesa, existe a acusação, e existe o julgador, que é exatamente o que tem que aplicar a sociologia, tem que aplicar a amplitude do direito da pessoa e não de dar razão a um a outro sem observar o que pensa a população. É o caso que aconteceu, que nós falamos aqui de Conceição da Barra. O TRE não se deu o luxo de saber, de examinar, de conhecer o que acontece lá. Simplesmente fez uma conta maluca, considerou que 300 ou 500 bolsas significa cada uma 4 votos. Eu até quero saber que bolsa é essa. Porque eu, para arranjar 4 votos, eu gasto 4, 5 pares de sapato. Mas a Procuradoria Eleitoral achou que uma bolsa dá 4 votos cada uma. Eu estou atrás dessas bolsas. Então eu acho que nós precisamos alertar os poderes constituídos, especialmente o legislativo. Vão fazer leis simples, vão atender a mão, a entender o povo, vão estender a mão ao trabalhador, vão viabilizar a sua condição de vida, vão registrar nossos filhos, vão colocá-los na estatística.
Porque não é justo fechar cartório de interior, não é justo diminuir o atendimento às pessoas que estão em conflito, porque os conflitos acabam virando mortes, por inércia, por incompetência, por a justiça estar longe demais. Quem mora em Santo Agostinho ficou mais longe da justiça, porque agora a Corregedoria foi lá e fechou o cartório, que é aquela única instituição que representava ali o Estado brasileiro, que é o direito da cidadania, que é o direito do registro de estar vivo, de viver e de querer fazer parte do país. Conselho da parte, Vossa Excelência. Só para lhe informar que bolsa que é, meu chefe, a bolsa é de capacitação, é para capacitar, para ter o mínimo, uma profissão, ou saber fazer alguma coisa. Não é dando nada para ninguém, é o que é pior ainda, bolsa de capacitação, meu chefe. Com certeza a procuradora pensou que era a Bolsa Vitor Hugo, aquelas que são exibidas nos corredores do shopping em Vitória, onde as madames exibem os seus colares, as suas roupas de alto custo e aquelas bolsas Vitor Hugo montadas no sapato, com certeza da Schutz ou da outra marca mais famosa. Mas ninguém preocupa realmente com aquele que só quer, Capitão Assunção, registrar o seu filho no distrito que ele vive, no distrito que ele trabalha. Isso a justiça negou, mas não nega liberdade a muitos que consomem o dinheiro público e proíbe com que isso, os hospitais tenham remédio, que os hospitais tenham vacina, porque a corrupção do colarinho branco, esta sim, é protegida no Brasil, mas a pobreza é tratada como lixo.